Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Bom, então no Ayurveda, quando a gente chega nos 50, 60 anos de idade, a gente está chegando na metade da nossa vida. A época onde a gente já não é mais estritamente, assim, diretamente responsável pelos nossos filhos, mas a gente ainda tem algum grau de responsabilidade sobre eles e principalmente pelos nossos netos, certo? Essa terceira fase da vida é a fase para a gente se preparar para ter uma saúde forte o suficiente para o período da vida onde ninguém mais vai ser dependente da gente e a gente ainda tem saúde para dos nossos 80, 90 aos 100, 120 ainda poder estar com a cabeça funcionando, joelho funcionando, intestino funcionando, para se dedicar mais tempo a práticas internas, pessoais, espirituais, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, ok? Então, o Ayurveda vê a terceira fase da vida como um momento preparatório para a etapa onde a gente vai realmente entrar em contato com a nossa divindade de uma maneira mais cotidiana e mais aprofundada, certo? Bom, então para isso existem alguns aspectos que são muito importantes para a gente cuidar no nosso dia a dia. O Ayurveda tem uma regra para manter a saúde que é mantenha o seu intestino funcionando, se mexendo, os seus ossos se mexendo e seu cérebro se mexendo, ok? Esses três aspectos são fundamentais para o que o Ayurveda chama de Vata, que é o que quando a gente dá mole começa o processo que a gente chama de envelhecimento, certo? Todo o processo de catabolismo que faz a gente ficar mais depauperado no Ayurveda é um resultado de um excesso desse tipo de princípio que a gente chama de Vata, ok? Então essas orientações agora elas são muito para dar um cuidado a esse tipo de perda de vitalidade, ok? Para não se sentir cansado, não se sentir doendo, não se sentir perdendo capacidades motoras, perdendo capacidades cognitivas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é ao acordar de manhã, tomar um copo de água, se possível de água morna, que tem o objetivo de, da mesma forma como a gente lava as coisas com água morna para soltar mais a gordura, a sujeira, a gente passa um pouco de água morna no nosso sistema para que aquilo dali não tenha um estresse térmico dentro e também a gente comece a estimular o movimento peristáltico do nosso corpo, ok? Se a pessoa já tem uma perspectiva assim, um pouco mais próxima do Ayurveda, a ideia da oleação é uma ideia fundamental. O que significa oleação? A gente pega, aí pode ser vários. Óleo de gergelim, óleo de amêndoa doce, óleo, pode ser até azeite, pode ser óleo de coco. Cada um desses óleos tem propriedades específicas, certo? Mas por enquanto a gente não quer entrar muito nos detalhes. A ideia é que a gente possa passar uma forma de nutrir o nosso sistema, cada célula do nosso sistema. Quando a gente está com muita sede e toma uma água de coco, não dá aquela sensação de Isso é essa sensação de é uma sensação de que o nosso plasma está se expandindo, ok? Quando a gente vai ficando a partir de 50, 45, 50 anos, nosso plasma vai secando muito. E a gente vai ficando mais desgostoso da vida, a gente perde tem menos capacidade de sentir os gostos das coisas, escuta menos bem. Todos os sentidos passam a piorar porque o plasma seca, ok? Então a gente busca com essa oleação dar um banho de água de coco em todo o nosso sistema e não só no nosso sistema gástrico, ok? Então como é que a gente toma esse banho de óleo? A gente pega um óleo que seja prensado a frio, isso é super importante, estritamente vegetal, e aquece ele num banho-maria. Põe num recipiente de vidro, de preferência, e aquece a água, depois põe lá em banho-maria e pega isso e vai pro banho. Passa isso sempre do centro para a periferia, como se a gente estivesse passando o hidratante, certo? Vai passando, aquilo dali começa a ser absorvido pela nossa pele. Corpo seco. Corpo seco, ok? E o sabão, ele ao mesmo tempo tem um papel, o óleo, ele ao mesmo tempo tem um papel de limpar a nossa pele, como o sabão tem, e ele tem um papel de nutrir a nossa pele, como teoricamente os cremes têm, ok? Só que na prática, os cremes conseguem penetrar umas camadas muito superficiais das 7 camadas que a gente tem na pele. O óleo não, vai se aprofundando, e aí depois que a gente faz essa oleação e entra no banho quente, da clavícula para baixo, nossos poros dilatam, nossos canais aumentam
e esse óleo penetra mais fundo e ele faz uma limpeza de todos os níveis da pele, como se a gente tivesse um sabão que conseguisse ir limpando as camadas subcutâneas. Todas as toxinas que estão acumuladas ali, esse óleo vai derretendo, como a gente estivesse passando um detergente aquilo, certo? Então esse, digamos que seria o aspecto mais fundamental na vida de toda pessoa a partir dos 50, 60 anos, onde a pele começa a ficar mais seca, certo? Então, regra número 1, para ser saudável sua pele não pode ficar excessivamente seca. E, de preferência, ela deveria ser uma pele mais sedosa. Só que depois de 50, 60 anos, isso só vai ser atingido com oleação, ok? Oleação de óleo morno, no verão, se estiver muito quente, pode ser temperatura normal, seguido de um banho morno para quente, para aumentar ter um efeito de sudação, em um certo sentido, de realmente esquentar o corpo. Diminui a água e aí molha a cabeça, certo? O Ayurveda pode botar óleo no cabelo também, mas aí eu acho que já é um papo um pouco mais avançado, não sai recomendando isso na primeira sessão para as pessoas, certo? Mas, da mesma forma como a gente usa shampoo, o Ayurveda usa óleos medicados para nutrir o nosso cérebro e nutrir a raiz do nosso cabelo, certo? Porque ela tem uma capacidade, a nossa pele consegue metabolizar bem o óleo, quando que o shampoo fica agindo só de novo numa camada superficial sem limpar lá dentro. Aí beleza. Fez esse óleo, essa oleação, saiu do banho já mais feliz, ok? Como se o sistema todo tivesse tomado uma água de coco, tivesse mais firme ali. Aí, as articulações estão funcionando melhor, a lombar dói menos, isso vai ajudar o intestino a funcionar também. Um aspecto que é muito importante é pegar todas as articulações e mexer elas enquanto está fazendo oleação. Tudo que está lá no sistema significa que está com pouco óleo e significa que teu sistema está comendo energia do teu cérebro para manter oleosidade do teu cérebro para manter no corpo, o que não é bom, o que deixa a gente mais envelhecido, certo? Aí depois que sair desse banho era bom cantar alguma música que fosse uma música que você gostasse. Se a pessoa tiver algum mantra que goste também, uma oração, um cântico, qualquer coisa, é muito importante para estimular o pulmão, certo? E também para aumentar a nossa capacidade de estar se sentindo com o corpo mais em pé, né? A tendência quando a gente vai passando o tempo é que nossos ossos comecem a perder a capacidade de manter uma estrutura mais rígida. Essa oleação ajuda, mas a gente também, de alguma forma, ter uma postura mais aberta, fazer um pouco de atividade física de manhã é muito bom, certo? Pode ser tai chi, pode ser yoga, pode ser caminhada. É importante ter algum tipo de movimento dos ossos, senão vai rolar osteoporose de uma maneira mais facilitada, essas coisas, certo? Então, primeiro momento, uma água morna, de repente com um pouquinho de limão e mel, se fosse o caso, se a pessoa preferir. Vai no banheiro, faz oleação, aí volta, canta um pouco, dança um pouco, sai pro parque, dá uma volta, leva o neto para passear no carrinho, alguma coisa que mexa o corpo, para aí voltar para casa e poder ter uma alimentação mais com base de coisas que deem uma boa nutrição, tipo batata doce, inhame, cará, aipim, todos esses tubérculos, abóbora, banana da terra, todas essas coisas que são assim bastante substanciosas, mas que você vai comer cozida, certo? E aí isso daria lá por volta de umas 8 da manhã, qualquer coisa assim. Depois de umas 2, 3 horas, se sentir fome de novo, vai e come uma fruta, um mamão, que normalmente vai ajudar o intestino a funcionar melhor se precisar, uma banana cozida, uma maçã, alguma fruta que seja mais doce, não uma fruta muito ácida nesse momento, tá? Uma fruta mais alcalina, para que o sistema possa se nutrir, assim, ficar mais forte. É muito bom poder botar gergelim no que quiser, né? Então se de manhã quiser botar nesse aipim, nesse inhame, um pouco de gergelim ou qualquer coisa assim, fica muito bom, porque esse gergelim dá força, diminui a perda muscular acentuada. E aí quando chegar na hora do almoço, lá por volta de meio-dia, 1h, é super importante, principalmente porque nessa idade o metabolismo de açúcar já não funciona tão bem, já não dá para ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, necessariamente comer a refeição no início da refeição. Esse é um aspecto assim crucial para a saúde, porque se você come a sobremesa no final da refeição,
aquilo te intoxica, que é uma beleza, porque teu metabolismo não dá mais conta. Ao contrário? Sim. Isso que a gente chama de ordem de comida é uma ordem francesa. Mas a italiana, por exemplo, já é diferente. A italiana põe a salada no final, né? Restaurante italiano muitas vezes serve a salada no final. No Ayurveda a gente come assim: sobremesa no início, carboidrato simples logo em seguida, tipo batata, inhame, cenoura, beterraba, essas coisas. Depois o carboidrato complexo, arroz, milho, trigo, centeio, aveia, qualquer coisa assim. Só um deles por refeição normalmente. E depois as proteínas, os feijões, grão de bico, carnes. Ovo a gente não mistura tanto com um monte de coisa, nem ovo nem laticínio. Então a gente toma um pouco de cuidado de sair botando ovo em tudo quanto é comida. E aí termina mais com as coisas mais verdes e adstringentes. Abobrinha, chuchu, maxixe, jiló, bertalha, couve, alface, pepino, o que seja. Pepino tem que tomar um pouco de cuidado com a casca, porque pode dar muitos gases. E aí, na parte da tarde, é muito importante, aí sim seria um horário bom de comer uma coisinha mais quentinha, mais docinha, mais gostosinha, mais que der, assim, uma castanha, algumas coisas que fossem mais voltadas para ter um aspecto bem nutritivo, que é o horário que a gente tem mais secura no nosso corpo. Então, botar um pouco dessas bolsas de água quente na bacia, fazer uns escaldapés, deixar o teu corpo, de alguma maneira, ficar um pouco mais parado e com mais cuidado de coisa morna ao redor, tomar um chá, é muito bom, para evitar um monte de dor, um monte de cansaço, sabe? Então, essa é uma ótima hora de cuidar das articulações, fazer um pouco de movimento de alongamento nas articulações, na bacia e tal. Que aí vai chegar à noite e você vai estar com o teu corpo mais alongado, né? Durante o dia o nosso corpo vai achatando. Então no final da tarde esse achatamento, como está seco, dói tudo. Então de tarde, se você for ver, as pessoas têm uma tendência a se queixar muito mais de dores do que de noite. Porque de tarde é o horário que o sistema está mais seco. Aí vem a noite e o sistema começa a umedecer de novo. E aí as dores, no geral, têm uma tendência a ficar menos severas, a não ser que fique muito frio. De noite, tomar alguma sopa que seja algo mais leve de digerir, com temperos que vão, assim, gengibre, canela, pimenta do reino, cravo, manjericão, alecrim, salsinha, cebolinha, alho poró, coisas que vão deixar a refeição mais leve e com uma tendência a ser uma refeição um pouco menor, né? No Ayurveda é assim: você toma o café da manhã de príncipe, almoça como um rei, de tarde você lancha como um bispo e de noite você é um plebeu. Mais de noite ainda você, no geral, praticamente quase não come, só toma um chá, certo? Porque isso faz com que o teu sistema vá dormir bem e bem tranquilo, com o trato digestivo sem estar ocupado, sem estar gastando energia. E aquele vídeo lá do Natshodana, da respiração polarizada, respirando para uma narina e para outra, é muito bom para fazer com que a nossa perda de memória, ou também com eventualmente estar com a cabeça muito agitada ou estar com a cabeça muito avoada, a gente dê uma centrada nisso. Então, pelo menos antes de dormir, mas no geral, como eu digo lá no outro vídeo, um pouco antes do almoço, um pouco antes do pôr do sol e um pouco antes de dormir, ok? Então isso é só uma perspectiva assim muito rápida do que o Ayurveda entende como uma vida saudável na terceira idade. Na verdade, isso é uma vida saudável para todo mundo em todas as idades. Mas na terceira idade, se você não fizer isso, os danos são muito mais visíveis, certo? Então essa rotina diária é uma rotina que uma pessoa de 10 anos de idade, no geral, pode seguir, tanto quanto uma de 100 anos. Só que a partir dos 50, nosso corpo começa a depreciar muito rápido. Se a gente não reparar, ele vai cada vez mais, a casa vai caindo, certo? Então a gente tem que ficar um pouco mais responsável por essa depreciação. Se o negócio descasca, a gente vai lá e cuida, a chance dele ficar saudável durante muito tempo é bem grande. Aí tem umas outras coisas como colírio, pingar um negócio no ouvido e tal, mas por enquanto essas são regras, assim, orientações gerais, ok? Beleza. Deseja uma atenção mais personalizada?
Entre em contato e saiba como. Namastê!